Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo já vira a chave para jogo contra a Libertadores decisivo e já viaja para a Argentina hoje mesmo. Comenta aí, torcedor, qual que é a sua expectativa para esse jogo tão importante da Libertadores? Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. O Estudiantes, quinta-feira, o jogo vai ser na Argentina, jogo decisivo, né? Se empatar, classifica, se perder por um gol, negócio de pênalti que a gente sempre quer evitar. Deixa eu conversar com o Fábio Jupa aqui para contar pra gente tudo sobre o Flamengo para esse jogo muito importante quinta-feira, Jupa. Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, Escobar, jogo muito importante. Flamengo treinou hoje pela manhã aqui no Ninho do Urubu, os jogadores almoçaram e agora há pouco o ônibus da delegação seguiu para o Aeroporto Internacional do Rio. Você vê aí nas imagens do Álvaro Santana. O embarque para Buenos Aires está marcado para as 3 da tarde. A grande expectativa era pela presença do Jorginho na lista de relacionados para a viagem. Ele que está se recuperando de um edema na coxa esquerda, né? Está fora do time há 4 jogos. Jorginho vai viajar, mas não necessariamente fica à disposição para o jogo com o Estudiantes. Por quê? Essa é uma viagem casada. De Buenos Aires, o Flamengo vai direto para São Paulo, onde domingo enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A participação do Jorginho contra o Estudiantes vai ser definida somente amanhã em Buenos Aires, atividade que o Flamengo faz no Centro de Treinamento do Defensa e Justiça. Se ele for vetado, tendência é que joguem De La Cruz e Saul como dupla de volante. Outra expectativa é pela volta do Alexandro ao time, ele que é o titular da lateral esquerda, ficou fora 3 jogos, voltou a ser relacionado contra o Vasco, mas ficou no banco. Ele é o titular da lateral esquerda, pode pintar no time também. Quem tem participação praticamente certa é o Gonzalo Plata. Ontem, a Conmebol oficializou a anulação da expulsão dele no jogo contra o Estudiantes aqui no Maracanã, na quinta-feira passada. Portanto, ele está à disposição do Felipe Luiz para jogar na quinta-feira. Escobar, eu volto com você. Fábio Jupa, com a competência de sempre, a notícia de lupa. Um abraço pra você. O Flamengo, qualquer time que ele botar, vai ser forte pra caramba pra encarar o Estudiante. Favorito. Um abraço, Jupa. Tudo bem, Renata? Um bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto. A delegação do Flamengo se prepara para hoje à tarde embarcar rumo a Buenos Aires, onde na próxima quinta-feira terá pela frente o Estudiantes, o segundo jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. Como o Flamengo venceu o primeiro jogo no Maracanã por 2-1, um empate é suficiente para a equipe carioca voltar a uma semifinal de Libertadores depois de 3 temporadas. Para esse duelo, o técnico Felipe Luiz tem apenas uma dúvida. O meia Jorginho ainda não está confirmado. Ele não está recuperado de um edema na coxa e por esse motivo ele ainda é dúvida. Vai ser reavaliado momentos antes do jogo para saber se tem condições. Caso ele não atue, o De La Cruz deve ser o titular. O Flamengo, inclusive, já definiu toda a programação para a semana. A equipe rubro-negra treina amanhã no CT do Defensa e Justiça. Na quinta-feira tem o jogo contra o Estudiantes e na sexta-feira pela manhã faz um treino regenerativo novamente no CT do Defensa e Justiça. Na parte da tarde da sexta-feira embarca rumo a São Paulo. Isso porque no próximo domingo o Flamengo tem o Corinthians pela frente, jogo que vai acontecer na Neoquímica Arena. Então o Flamengo sequer retorna ao Rio de Janeiro nesse espaço entre o jogo da Libertadores e também do Brasileirão. Quem falou sobre essa partida importantíssima do Flamengo na quinta-feira foi o meia Saul. Ele que chegou, tomou conta da posição e falou o que o Flamengo precisa fazer para sair classificado da próxima quinta-feira lá da Argentina. Tenemos que saber a lo que vamos a ir a intentar ganar el partido con nuestras armas, haciendo las cosas que sabemos y hacemos muy bien y eso es lo más importante, como te he dicho antes, en Libertadores, como en Champions, en cualquier tipo de competición que sea eliminatoria, cualquier detalle es muy importante y tenemos que estar muy concentrados para que não nos passe. Estudiantes e Flamengo se enfrentam na próxima quinta-feira a partir das 9h30 da noite, valendo uma vaga nas semifinais da Libertadores da América. Super expectativa para essa partida. O Flamengo foi melhor, venceu o jogo, mas com muitas polêmicas. O Plata agora está liberado, vai poder atuar. E claro que o lado argentino também se manifestou. O técnico já disse, olha, eles estão falando muito, tem várias coisas, criaram histórias. Na verdade, a vantagem é do Flamengo e agora, lá na Argentina, vai ter que confirmar aquilo que foi feito, Cicinha.
vai ter que confirmar e vai enfrentar muita dificuldade, Renata. Pode ter certeza disso, que o Flamengo vai enfrentar uma equipe, assim como foi... O Flamengo teve a oportunidade aqui no Brasil de consolidar e bem a vitória, né? De fazer um placar mais elástico. Até um certo momento ali acabou sendo displicente. E depois entrou em cena a arbitragem. Então, o Flamengo ele tem que concentrar no jogo. Então, tem que jogar o futebol dele, colocar a bola no chão, porque é muito mais time. Então, tem totais condições de fazer um resultado até elástico lá na Argentina. Mas vai enfrentar uma equipe que vai vir por tudo ou nada. Então, o Flamengo não pode se dar o luxo de ficar perdendo gols. E sim, apareceu a oportunidade, conclui para que não tenha mais essa questão da interferência do árbitro, como prejudicou aqui no Brasil. Principalmente a Conmebol fazendo o que fez, né? Exatamente. Abriu um precedente muito grande com relação ao que aconteceu com o Plata, porque você anular o cartão assim depois de um jogo e tudo, eu acho que abriu um precedente gravíssimo, na minha opinião, Renata. Perigoso, não é? Vamos entrar no Clássico Carioca, começar falando dos jogos, mergulhar em cada jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos para o Clássico Carioca, o empate de ontem no Maracanã. Primeiro, o pré-jogo, a escolha do Felipe, a escolha do Flamengo, melhor dizendo, né? Essa é uma escolha da instituição. A escolha do Flamengo. Alguém aqui coloca um asterisco? Você tem o Estudiantes quinta, o Vasco domingo e o Estudiantes na Argentina quinta. Era óbvio, pelo menos para mim, que escalando força máxima na quinta, você não ia conseguir repetir no domingo o mesmo time que quinta-feira tinha uma dura missão de Libertadores. Se então, fosse o contrário, até a probabilidade era maior. Claro. Um dia mais de descanso. Claro. Então, assim, o Felipe mandou um time que você olha no papel, me parece tranquilamente um time superior ao Vasco no papel. Sim. Né? Carrascal, Plata, Cebolinha, Bruno Henrique no ataque. Saul, Alan, Emerson... A defesa inteira, a defesa que já passou por seleção. Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas e o Rossi no gol. Então, assim, alguém questiona a escolha do Flamengo? Não, zero. Zero, né? Zero. Eu acho que foi tudo em função exatamente da questão física mesmo. Né? Algumas dúvidas em relação, André, por exemplo, você poderia ter iniciado com aqueles que jogaram na quinta-feira, vamos dizer, coloca o time titular todo, porque você tem 5 substituições, são 50%, vamos dizer, dos jogadores de linha, muita coisa. Quer dizer, muita gente estava questionando exatamente isso, né? Poderia ter iniciado, vamos dizer, com o time titular. Ele optou por deixá-los no banco e durante o jogo... Para mim, pessoal, quando você entra, o ritmo do jogo é outro, completamente diferente. Ainda mais num clássico, pegado do jeito que estava, porque ninguém deu centímetro para ninguém. Quando você inicia, você está mais ou menos no mesmo plano. Quando você entra, o jogo já está muito quente. Até você entrar no jogo é mais difícil, entendeu? Talvez ele tenha pensado em jogar sem a necessidade também de colocar essa galera em campo, a cavalaria, mas precisou. E a cavalaria entrou. Vamos mostrar quem ele colocou no meio do jogo. Ele vai mexer com 11 do segundo tempo, né? Ele tira o Ayrton Lucas e coloca o Vinha. Até estranho, porque o Vinha é um jogador extremamente confiável. Sim. Né? Em qualquer situação. Sim. Né? Aí colocou o Samuel Lino no lugar do Cebolinha, que não fez um bom jogo. Digo mesmo do Bruno Henrique, não jogou bem. Aí entrou o Pedro aos 18 do segundo tempo. Está claro que o Pedro retomou a posição, né? A roda girou no Flamengo e o Pedro retomou a posição. Coloca o Arrascaeta, com 18 do segundo tempo, melhor jogador do time na temporada. E coloca o Luiz Araújo. No lugar do Plata. Né? No lugar do Plata. O que até me leva a perguntar se o Plata será titular quinta-feira, já que o Plata estava na formação inicial e jogou bastante. Pode ter um peso o fato do cartão, né? Concordo. Será que não tem um peso aquilo ali? O Plata não é nenhum cascudo, né? De repente ele se sente na responsabilidade a pressão que vai ter. A pressão que vai ter em cima dele em função disso. Mas ontem ele voltou a jogar bem novamente. É um jogador extremamente útil para o esquema que faz o Felipe, sobretudo quando perde essa bola na recomposição. O que ele ajuda o pessoal de meio campo, fica a dúvida, né? O fato dele ter escolhido o Luiz Araújo, que vinha bem também. Sim. Quer dizer, sim. O Luiz Araújo praticamente, eu acho que jogou todos os jogos. Ele está sempre participando, até o jogo anterior, ele ao lado do Rossi, eram os jogadores que mais tinham jogado pelo Flamengo na temporada.
Eram 45 jogos. Posso até estar enganado no número, mas ele era, ao lado do Rossi, o jogador que mais tinha entrado em campo. Sobre essa questão do time, Rizek, eu acho que é legal quando a gente ouve o Felipe falando sobre isso, né? Porque, assim, por exemplo, a gente teve na rodada o Palmeiras poupando 10 jogadores de linha. De tudo aquilo que eu já conversei ao longo da minha vida com preparador físico e fisiologista, todos eles são unânimes em me dizer a seguinte coisa: não existe relatório que manda você poupar todos os titulares. Existe preservação do treinador. Se ele acha que tem um jogo mais importante à frente e que aquele próximo jogo, né, anterior a esse tão importante, é contra um adversário inferior, que com os reservas você consegue se sobressair, como foi o caso do Palmeiras, ele faz isso. No caso do Flamengo, eu tenho certeza, convicção, acredito nas palavras do Felipe, que só não começou quem não tinha condição de começar. Porque a gente vê, por exemplo, o Saúl sai do jogo na quinta-feira com dores no tornozelo. Sai cedo do jogo, inclusive. Pô, foi uma batalha quinta-feira. Pois é. Foi muito desgastante. Mas assim, é que era meio óbvio que quem jogasse quinta-feira, um jogo tão difícil, não teria condição de jogar domingo. Era meio óbvio isso. Mas por que eu falo isso? Tem elenco pra isso, né? Sim. Tem elenco Por que pra eu falo poupar. isso? Porque, assim, cada jogador reage de uma forma. Cada organismo, cada jogador faz uma função diferente. Tem jogo que exige mais de um jogador que faz determinada função, outro jogo exige mais de outro. Então, tudo isso é importante para entender a escalação da E olha equipe. que o Palmeiras poupou 10 jogadores atuando quarta-feira, um dia a mais de recuperação. Nesse caso, você tem que colocar o jogo da quinta no papel, porque, para todos, né? Por exemplo, os titulares que jogaram ontem, hoje já é dia perdido para treinar o time visando ao jogo de quarta ou de quinta. Então não é só o jogo de domingo, você perde também um dia e meio da sua semana visando a preparação para o confronto. E o dia anterior também. E o dia anterior também. Você não pode forçar no dia anterior, no dia seguinte a recuperação. Exato. Então, assim, para mim está muito claro que são escolhas que os clubes fizeram. Mas, por exemplo, André, você vê que jogou Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Saúl e Plata. Esses caras jogaram no ritmo como se não tivessem jogado na quinta-feira. Entendeu? Talvez os outros, né, que não tenham fisicamente a capacidade desses, né? Porque, para mim, eles jogaram como se não tivesse acontecido nada durante toda a semana. O Flamengo, ou seja, o Flamengo foi até o que menos poupou. Se você comparar com... é uma informação. São Paulo. Na comparação com São Paulo e com Palmeiras, o Flamengo foi o que menos poupou. 6 titulares, né? E aí o Flamengo terminou o jogo, tirando o Jorginho, com a sua força máxima, né? Com exceção do Jorginho, que não estava relacionado. O Flamengo terminou o jogo com a sua força máxima. Só que não foi suficiente para derrotar o Vasco. E por que o Flamengo, mesmo com essa quantidade de craques, não derrotou o Vasco? Vamos aos melhores momentos para contar a história do clássico do Maracanã. Primeiro, eu acho que houve uma entrega natural de quem está jogando um clássico, né? E isso tem uma... Porque o início do jogo, o Flamengo começou muito melhor que o Vasco. Mesmo com o próprio desentrosamento, você sentia que tinha pouco entrosamento. O Vasco começou o jogo jogando com até um risco, né? Jogando com a defesa, como normalmente os times do Diniz fazem, né? Joga com a defesa muito alta. Só que ontem você tinha Plata, Bruno Henrique e o Cebolinha para essa puxada. Às vezes, quando saía o Bruno Henrique, da situação da bola na trave do Cebolinha, quem faz essa entrada é o Carrascal, né? Quer dizer, depois o Vasco foi começando a encontrar... Esse momento de blitz parecia que seria a tônica do jogo, não foi. Não, depois do gol parece que deu uma diminuída no ritmo. Aí, esse é o primeiro chute que tem do Vasco, do Real de fora da área, porque o Vasco não estava conseguindo. O Vasco teve uma vantagem muito grande, principalmente no primeiro tempo, bola aérea, né? O Flamengo não conseguiu ganhar nas bolas que foram bem batidas, ou a bola rápida, ou a bola do segundo pau. Quando aconteceu o gol do Vasco, não conseguiu duelar nessa bola aérea, né? E aí você tem um meio vacilo do Rossi, né? Que ele finge que vai sair, ele para no meio do caminho, né? E ele deixa em dúvida o zagueiro, tanto que o Ryan pula sem ter ninguém para contrastar ele. E não é a primeira vez, né, mas que ele toma um gol assim, com esse tipo de erro dele. É assim, eu acho que eu vejo muito mérito do Vasco, sabe, assim, daquilo que se propôs a fazer contra o Flamengo. Óbvio que você mexe em metade do time, você vai perder coordenação. Os caras têm muita qualidade? Tem, mas não tem o hábito de jogar junto nesse ritmo de competição. E aí o Vasco foi muito corajoso para marcar a saída de bola do Flamengo. Às vezes você olhava para o campo, você via
mano a mano quando vai subir a marcação. Não tinha sobra na defesa. Né? Isso era muito corajoso, porque o Maestro citou. Você está jogando contra uma linha de frente que tem Cebolinha, Bruno Henrique e Plata. Amigo, se um deles escapar, já era. Vai pegar a bola dentro do gol, você não vai pegar mais. E os defensores do Vasco foram muito bem nas ligações diretas. Os dois que jogaram à frente da defesa, o Cauã e o Hugo. Cauã e o Hugo. O Hugo fez uma partida impecável junto com o Cauã. O gol do Flamengo, a gente pega ele desde a origem, né? A jogada, o lançamento do Alan, é uma tentativa do Vasco de subir a marcação dessa forma individualizada. O Hugo, ele se confunde, porque o Plata, ele tá com a bola e ele deixa escapar um pouquinho. Aí ele acha que vai chegar para dar o bote, aí o Plata acha o passe pro Alan, é o tempo perfeito pro Alan fazer o lançamento. É uma fraçãozinha de segundo ali, que é claro, dentro da qualidade do Flamengo faz isso. E acho que na reta final do jogo, o Flamengo produziu para vencer o jogo. A gente olha as chances do segundo tempo, o Pedro teve 2 oportunidades ali dentro da grande área, que ele acabou se precipitando um pouquinho. Que nota você daria para o Pedro? Porque como mostra os melhores momentos, ele perdeu gols, né? Claramente, teve algumas chances na área e perdeu. Por outro lado, ele também melhora muito o time quando entra. Não, não tem dúvida. Não. Então que nota daria para o centroavante que perdeu gols, mas melhorou o time? Não é... A gente dá nota para quem jogou 20 minutos é meio injusto, né? É lógico que normalmente essa jogada que ele chega um pouquinho atrasado, que ela quica, não é uma jogada fácil, entendeu? Mas a iniciativa dele, que a zaga do Vasco ficou toda esperando, talvez o Léo sair e ele toma a iniciativa, né, para tentar fazer o gol. Quando entrou ele, o Arrascaeta, você vê que tem uma mudança de chave na armação da jogada e nas finalizações. E até na pressão, ontem foi por segundo, a pressão na saída de bola. Por segundo, porque teve uma outra confusão entre os dois zagueiros, né? Que ela sobra para ele, né? Que o Lucas Oliveira salva quase em cima da linha, divide dá um com ele. totozinho nela que tira ele. Teve uma jogada, não sei se você lembra, mas no final do jogo, que o Luiz Araújo entra pela direita e dá um tapinha de direita para trás para ele. E ali eu achei que ele precipitou o movimento. Acho que ele não entendeu onde a bola ia cair. E ele acaba passando um pouco da bola e pega mal na bola, chuta em cima do zagueiro. Talvez uma ansiedade ali do final do jogo. Mas quando os dois entram de fato, melhora até a pressão do Flamengo. É curioso isso, né? Porque os dois eles têm menos aptidão para pressionar, mas estão mais coordenados. Exatamente. A primeira bola dos dois em campo é um erro forçado do Léo Jardim, que na sequência o Saúl chuta no travessão. Que aí é quando parecia que o Flamengo faria o segundo gol ali. Depois o Vasco melhora também, fez as substituições. O Saúl chuta aquela bola com tanta convicção que tem uma imagem por trás, que ele chuta e já sai para comemorar. Porque a bola faz uma trajetória que o Léo não chegaria, né? Sim. Eu queria destacar agora 2 personagens do Vasco. 2. O primeiro é o Ryan. Melhor em campo do jogo? Pra mim, disparado. Ryan, melhor em campo? E assim, vou mostrar como o Ryan cresceu com o Fernando Diniz. Sim. Um dos grandes méritos do Diniz nesse time do Vasco é a transformação desse jogador, a evolução a evolução dele, né? Ele foi titular em todos os jogos com o Diniz. O Diniz, às vezes, elege uns jogadores, né? Assim, esse aqui eu vou trabalhar. O Ryan é um deles, claramente. Porque o cara enxerga um potencial absurdo, né? No jogador. Então, por isso que existe essa cobrança, talvez até além do normal do Diniz, porque ele vê um talento absurdo no jogador. O Ryan, às vezes, tem uma jogada de transição que ele pega ainda na intermediária, que ele inicia, né, essa progressão, que não dá para você pegar, porque ele tá forte, né? E ele sai fazendo os dribles no meio dos adversários de uma forma que não tem como pará-lo. Ele tem reúne características que são difíceis de serem marcadas, né? Ele é rápido, ele é muito forte e ele tem a passada larga, que é uma coisa que favorece a dar o tapa e chegar na frente do marcador. Que às vezes tem que girar o corpo, né? Tem que fazer alguma coisa para conseguir chegar junto com ele. Então ele arrasta mesmo. Se ele pegar na intermediária com espaço pela frente, ele vai arrastando e é um cara que não tem medo de arriscar. Esse é um ponto que é fundamental para mim no jogo dele. Até antes do Diniz isso já acontecia e acho que o Diniz acaba fortalecendo essa característica. Várias e várias vezes a gente ouve o Diniz falando sobre isso para os jogadores dele ali na beira do gramado. Não tenha medo de jogar e ele chama o cara... Coisa que irrita ele profundamente é ver que o cara não tá arriscando, não tá tentando. E o Ryan tem feito isso. Até a gente, naquelas cenas que a gente rodou ali, a primeira cena é o jogo contra o Corinthians em São Januário. Que ele sai para pressionar, numa pressão do Vasco, e não retorna na linha de meio campo para marcar a inversão pro lateral. A famosa bronca. Exatamente. E assim, esse tipo de coisa faz parte, e é legal da parte do jogador não ter o melindre.
sabe? Não ter a vaidade. O cara tá ali para chamar atenção, vai chamar atenção e tá para dar moral. Ele nunca teve a minutagem que ele teve no Vasco hoje, as condições que ele tá tendo para jogar no Vasco hoje. Então, é legal a gente ver um cara tão jovem tendo essa consciência. Não tem por que ter vaidade, melindre quando leva uma bronca daquela do treinador na beira. Vamos ouvir o... Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante, que é muito importante pro canal, para o YouTube reconhecer que o vídeo é relevante e mandar para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ative as notificações do canal, porque sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado e ficar atualizado das notícias do Mengão, beleza? Rapaziada, vou atualizar vocês aqui de uma notícia muito importante que saiu há pouco tempo aqui no GE. A reportagem trouxe, né, que eu separei para vocês, que o Jorginho não ia ser relacionado, mas há 40 minutos exatamente na hora que eu tô gravando o vídeo aqui, foi confirmado que o Jorginho tá na lista de relacionados para esse jogo contra o Estudiantes lá na Argentina. Aí eu vou ler o que tá no site. Ele voltou depois de 4 jogos fora por um edema na coxa esquerda. Jorginho está entre os relacionados para a viagem do Flamengo à Argentina, onde o time enfrenta o Estudiantes na quinta às 9h30 da noite no estádio Jorge Luis Lichi, valendo uma vaga na semifinal da Libertadores. Como será uma viagem casada de Buenos Aires, ao time embarca direto para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians no domingo. A presença de Jorginho na relação não necessariamente significa um reforço para a quinta. O volante voltou a treinar com o grupo apenas nesta terça-feira e por isso é dúvida. Mas o Flamengo tenta correr para deixá-lo à disposição de Felipe Luiz. Pode ser então que ele faça ali um meio segundo tempo, ou entre no segundo tempo, ou o Felipe Luiz perceba que o jogo está resolvido e coloque ele, ou não, perceba que o jogo está muito complicado, precisa colocar o Jorginho e sacrifica um dos dois tempos ali. Mas fato é que o Jorginho voltou a ser relacionado aos jogos do Flamengo e com certeza para esse jogo do fim de semana contra o Corinthians ele vai estar mais à disposição ainda, porque para esse jogo contra na Libertadores mesmo já está mais recente, né? Mas contra o Corinthians tenho quase certeza que ele já volta a jogar normalmente como titular do Flamengo. Mais uma vez eu peço para você, torcedor, deixar o seu comentário das suas expectativas para essa partida de quinta-feira da Libertadores, que todo mundo aí tá ansioso, roendo das unhas, tenho certeza disso, que quinta-feira à noite até chegar vai demorar uns 10 anos, mas não chega quinta-feira. Então é isso aí, torcedor. Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.